Eu queria pedir para que se colocasse na tela uma imagem que está circulando, um selo que está circulando, que eu acho que a gente chama a atenção dos pais com esse selo que está circulando. Eu sou pai, tenho um filho de 10 anos, me preocupo muito com os conteúdos que ele está consumindo. Mas mais do que isso, tenho me preocupado cada vez mais com uma movimentação forte na internet, explorando conteúdos de crianças. Criança não é conteúdo. Isso vale para nós pais. Vale para quem não é pai. Para quem é adulto e tem discernimento e inteligência. Para quem entende que pedofilia é crime. Que o uso de crianças em redes sociais está sendo criminoso, passando dos limites. Criança não é conteúdo. Você que está nos assistindo agora, preste atenção. Você que está nos ouvindo agora, preste atenção. Nós não podemos permitir que as redes sociais utilizem as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, como conteúdo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que pretende acelerar a votação de propostas que tratam da proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. O tema voltou ao debate depois que o influenciador e humorista Felipe Bressanini, conhecido como Felca, publicou um vídeo acusando a exploração de menores nas redes sociais. Felca está sendo ameaçado, Felca está sendo cancelado em vários conteúdos de rede social, porque publicou uma denúncia que todos nós, indiretamente, já tínhamos conhecimento. As redes sociais estão se transformando num campo fértil para a exploração de imagens de crianças e adolescentes. E existem uma série de desvirtuados de comportamento, de pessoas que não têm a percepção do comportamento humano, são animais que vivem entre nós, que acham normal expor imagens de crianças e adolescentes. Muitos deles com interesses duvidosos, a pedofilia é um desses interesses. Você pega um conteúdo de um adolescente ou de uma criança e depois vai ler os comentários, você fica escandalizado. Então é a hora de nós, que somos pais, de nós, sociedade inteligente, de nós, sociedade organizada, darmos um basta nisso. Mais do que isso, criarmos alertas para os nossos filhos, e a responsabilidade não é do professor. A responsabilidade não é do conselho tutelar. A responsabilidade é dos pais. Independente da sua posição social, independente do seu volume de renda, todos os pais têm por obrigação acompanhar detalhadamente o que os seus filhos consomem na internet e ao que eles estão sendo submetidos. É um tema muito sério, Figueiredo. Ô Paulo, tão sério que coloca na nossa sociedade uma situação grave, pensando inclusive no futuro. Quando a gente identifica, inclusive hoje de manhã no noticiário, eu vi inúmeras reportagens falando de jovens que na minha visão tem a criança e tem o adolescente também, Paulo, que são expostos a essas situações de conteúdo. O pré-adolescente, então, é um campo fértil, porque ele está naquela mudança de comportamento entre a criança e o adolescente, ele quer se firmar como adolescente. Exatamente. E aí ele acaba embarcando em algumas coisas que são absolutamente perigosas e perniciosas. Muito perigosas, inclusive, Paulo, nessas reportagens que eu vi hoje pela manhã, falando, inclusive, que há jovens, eu não quero mais estudar, eu vou ganhar likes nas redes sociais, vou fazer dinheiro, eu vou monetizar esse conteúdo que eu estou fazendo, atrás, inclusive, da busca pelo dinheiro. Então, eu acho que isso, o que a gente está vivendo hoje, desse comportamento nas redes sociais, principalmente dos adultos, utilizando os adultos, inclusive, de familiares, Paulo? Utilizando das crianças, dos jovens, dos adolescentes, como instrumento de conteúdo para fazer monetização em plataformas digitais. Isso é um problema tão grave que prejudica a própria formação da criança e do adolescente, como também prejudica a formação da nossa sociedade no futuro. Aqui no Talks a gente já cansou de dizer que o problema grave político que o país enfrenta na nossa sociedade é culpa dessa sociedade que chegou no atual cenário, elegendo esses representantes. Então, eu acho que é tão grave
pensar no prejuízo que pode causar a formação dessas crianças, desses jovens, como que essas crianças, esses jovens lá no futuro vão ser os responsáveis por conduzir esse país. Figueiredo alerta, inclusive, para a questão dos conteúdos sociais produzidos por crianças e adolescentes, que é uma outra questão que tem que ser discutida. A adultização das crianças. Você, pai, que às vezes acha bonito seu filho ter um comportamento de adulto e grava o seu filho e coloca na rede social, você não sabe o dano que você está causando para a estrutura dessa criança. Porque ela não tem as proteções que são proteções naturais do desenvolvimento emocional e intelectual, para estar exposta àquele volume de conteúdo ou de significância. E aqueles que consomem, e aí está o grande problema, porque entre os que consomem, há aqueles que consomem sem nenhum preconceito, sem nenhuma maldade no consumir. Mas boa parte dos que consomem hoje, infelizmente para a nossa sociedade, consomem de maneira deturpada esses conteúdos. Verdade, Paulo. Eu brinco muito que eu acho que nós estamos vivendo a era dos influencers porque nós temos muitos idiotas. É preciso que nós saiamos da posição, aliás, de idiotas. Que a gente deixe de ser idiota consumindo influencers que não têm o menor valor para o desenvolvimento da sociedade. Porque essa formatação da rede social, do influencer, é que faz com que uma criança ache que pode ir para lá expor a sua infantilidade, a sua adolescência, de maneira que para a criança pode parecer natural, mas como ela não tem ainda formado seu intelecto e a sua proteção emocional, ela se expõe de maneira desproporcional. Verdade, Paulo. E mais do que isso, né, na busca da monetização a qualquer custo. Então, a monetização hoje dada a oportunidade de monetização dada pelas redes sociais com base em conteúdos de crianças é um grande risco para a própria formação dela. Então, eu acho que esse também é um ponto muito crucial, porque é exatamente nesses idiotas que você comentou, que acompanham esses influencers, que faz com que a pessoa e o jovem vejam naquelas figuras como pessoas de referência. E não são, né? Obviamente a gente tem que construir essas referências diante de um aprendizado, de um conteúdo, de estudos sobre as questões sociais que levam ao crescimento de um desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social de uma sociedade. Ela tem que entender que ela tem que participar de uma contribuição para a formação, para a evolução daquela sociedade que ela está inserida dentro de tudo aquilo que ela vai aprender, dentro de tudo aqueles relacionamentos que ela vai ter ao longo da sua vida, que é isso que faz com que ela entregue algo para a sociedade e possa viver realmente até mesmo dentro de uma democracia real, que é muito diferente do que a gente vive hoje, inclusive. Então, para você que está aí nos acompanhando, você que é um adolescente que está nos ouvindo, está aí no carro, indo com seu pai para algum lugar, ou no rádio de casa, você que é uma criança que está nos ouvindo, proteja-se. A internet não é um território que pode ser navegado sem que você tenha um entendimento mínimo do que ele é. A internet é um território extremamente positivo para disseminação de conhecimento, de conteúdo, da liberdade de expressão, mas ele é muito negativo na própria forma deturpada como ele é usado, ou como ela é usada. Então, mídias sociais devem ser usadas com inteligência. Como crianças e adolescentes ainda não têm o intelecto formado para tudo isso, é obrigação nossa, dos pais. Não se exima, pai, não se exima dessa responsabilidade. Eu vivo um drama, eu tenho um filho de 10 anos, eu vivo um drama, que é o de retirá-lo das telas, que é o de pedir para ele voltar para o mundo real, para entender que no mundo real é que as coisas acontecem. Não é na tela de um smartphone ou de um computador ou de um tablet que as coisas acontecem. As coisas acontecem na vida real. E por estarmos dissociados da vida real é que estamos errando tanto. É por estarmos distanciados da vida real é que estamos sendo influenciados por pessoas que não têm o mínimo valor nos conteúdos que disseminam. Essa é que é a questão. E, Paulo, só para concluir, com base em pesquisas desenvolvidas, né, a neurociência já desenvolveu inúmeros estudos que comprovam realmente a perda cognitiva das pessoas que só consomem conteúdos de redes sociais
dentro desse contexto instantâneo, desses segundos, né? Coisas que não têm profundidade da dedicação e do estudo específico sobre algum tema, né? Então, a neurociência já comprovou isso, que é muito negativo o consumo excessivo de redes sociais, que prejudicam diretamente a formação cognitiva, seja do jovem como também do adulto.